favor. Gravando, eu vou maximizar a tela aqui também, não, essa aqui não precisa não. Então, estamos gravando, né? Então, voltando à regressão com dados em painel, disciplina Técnicas Avançadas de Pesquisa Quantitativa, Programa de Pós-Graduação em Administração, Faculdade de Gestão e Negócios, Universidade Federal de Uberlândia, sexta-feira, 18 de junho de 2021. A gente está encerrando o assunto regressão com dados em painel. Nas duas aulas anteriores, né, mais precisamente na última aula, nós exploramos bastante os fundamentos de regressão com dados em painel, e nós tratamos muito do painel curto, né? O que era o painel curto? O painel curto é quando nós tínhamos, né, a gente tem, né, o conceito de painel longo, lembrando aqui, recapitulando, né, nós temos painel longo, e o painel curto. E o que diferencia um painel longo de um painel curto, né? O painel longo, que é esse que a gente vai tratar aqui agora, é quando nós temos o número de períodos, o tempo, quantos intervalos de tempo eu tenho, quantos períodos de tempo eu tenho, ele é maior do que o número de casos. Então, T é maior do que N. E o painel curto é o contrário. Lembrem-se que nesse material e o que nós exploramos, né, com o painel curto, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um T igual a 24, nós estávamos trabalhando com 24 períodos, e o N, que era o número de observações, né, o número de estudantes, o N é igual a 30, era igual a 30. Então, nós tínhamos mais indivíduos do que período, do que tempo. Então, nós tínhamos um painel curto. É curto por quê? Porque o T, o tempo, é menor do que o número de períodos. Então, nós tínhamos um painel curto. E quando nós estamos tratando de painel longo, então, o que a gente tem, né? Nós temos, nesse caso aqui, a gente vai ter o T, eu acho que ele continua igual a 24, daqui a pouco a gente vai ver, mas nós geramos uma amostra desses 30 aqui, então o nosso T aqui é igual a 10. Então nós invertemos aqui, tá? Então, desculpa, o nosso N é igual a 10. Então nós tiramos dos 30 alunos, né? Lembrem-se que eles estavam divididos em 3 classes diferentes, né? Nós pegamos, na verdade, nem são 10 alunos, na verdade são 9 alunos, se eu não me engano. Então, o N aqui, o fato é que ele é menor do que a quantidade de períodos de tempo, tá? Então, o N, nós pegamos aqui 9 alunos. Então, lembrem-se que tinha as turmas A, B e C, e tínhamos 10 e 10 alunos dessas turmas, e para esse painel curto aqui, a gente tira desses 10, 3 e 3, e formamos, né, então, 9 alunos aqui para a gente trabalhar com esse painel longo. E outra questão do painel que a gente tem que observar é, né, se ele é balanceado ou desbalanceado. Então, se o painel nosso é balanceado ou se é desbalanceado. Então, quando que um painel é balanceado? Quando que um painel é balanceado ou desbalanceado? Quando, né, nós temos a gente tem esses 30 indivíduos, né, e eu tenho 24 períodos. Se eu tenho as 30 observações para cada um dos 24 períodos, ou seja, não há dados faltantes, eu tenho todas as observações para todos os períodos, nós dizemos que esse painel nosso ele é balanceado. Mas se nós tivermos, por exemplo, em um determinado período eu não tenho as 30 observações, né? Eu tenho 25, eu tenho 24, eu tenho 20. Então, nesse caso, né, se o número de observações para cada período de tempo variar, for diferente, então nós teríamos um painel desbalanceado, ok? E o que isso tem de impacto, efetivamente, no final das contas? Depende da quantidade, né, do nível de desbalanceamento. Se forem níveis pequenos, né, em alguns períodos, faltam alguns casos, normalmente não temos maiores problemas, não. Mas se o desbalanceamento for muito grande, há de se considerar, por exemplo, se a gente tira o indivíduo da amostra ou não, então pode ter alguns desdobramentos com isso, tá? Então, o que a gente está falando, né? A ideia é a mesma, tá? Então, né, a ideia do painel longo, em princípio, né, a equação, né, é muito parecida,
Tá? Então, a equação geral para regressão com dados em painel para o painel longo é a nossa velha conhecida, né, de regressão com dados em painel. Então, assim, é a mesma modelo geral, esse modelo geral não muda, porém, agora, o que a gente tem, né? Quando a gente está falando de regressão, então, com dados em painel, e o painel é longo, e reforçando, né, nós temos aqui, então, agora no painel longo, a quantidade de períodos é maior do que o N, do que o número de indivíduos, nós temos que levar em consideração, né, uma combinação de regressão com análise de dados em séries temporais. Então, a gente vai detalhar isso aqui um pouquinho, né, e vou explicar como é que é isso. Então, a gente considera um pouquinho, a gente testa se existe algum efeito temporal de regressão, né, da série, para a gente fazer a análise dos dados em painel, quando o nosso painel é um painel longo. E a gente tem também, né, aqui um pouco mais reduzido, né, do que a regressão com dados em painel, quando o painel é curto, a gente continua com a regressão com dados empilhados, a gente testa isso, se esse modelo é adequado, e a gente testa de novo efeitos fixos e efeitos aleatórios. Então, a gente continua testando esses modelos. O que muda aqui é que nós tínhamos muito a variação between, variação enfim, isso continua sendo válido, mas, né, agora a gente não testa exatamente aqueles erros padrão robustos, então tem outras questões, outros detalhes, mas a lógica geral, o funcionamento, o mecanismo geral é parecido. Por exemplo, quando a gente está utilizando o Stata, né, então nós temos que pensar se quais testes, o que eu vou analisar, né, quais testes para ver qual a melhor técnica, então muda um pouquinho, mas a ideia geral é exatamente a mesma. E o que acontece, tá? Então, quando a quantidade de períodos, né, é consideravelmente maior que a quantidade de indivíduos, passa a ser necessária a especificação de modelo que considera a existência da correlação serial dos termos dos erros, termos de erro. Então, esse aqui é o detalhe. Correlação serial do termo de erro. Os parâmetros podem ser estimados pelos métodos PULS ou mínimos quadrados generalizados, porém com a consideração de efeitos autorregressivos de primeira ordem. Então, vou falar o que são esses efeitos autorregressivos de primeira ordem, que basicamente é isso aqui que muda, tá? E os efeitos fixos aleatórios, conforme nós já vimos. Então, o que acontece, como que funciona? Deixa eu voltar aqui. O que diferencia isso? O que diferencia, na verdade? Então, lembrem-se lá que nós temos, né? Então, nós temos a nossa equação que a gente está trabalhando no nosso modelo, né? Que a gente está falando assim, ó, desempenho, nós queremos determinar desempenho em função, né, de um alfa aqui, mais um beta 1. Aqui não vou nem levar, não estou nem falando dos tempos, dos T's, só de uma forma geral, tá? Um beta 1 vezes horas de estudo, vezes horas, mais um beta 2 vezes faltas. Quantas faltas o indivíduo teve num determinado período. Então, a gente tem um desempenho num determinado período e a gente quer determinar, né, nós somos capazes de determinar desempenho baseado em horas e baseado em faltas. Então, a gente fez isso para os painéis curtos, quando a gente tinha lá mais observações que períodos, e agora a gente está falando de painel longo, quando a gente tem mais períodos do que indivíduos. Então, nós temos que ver, nós temos que considerar essa questão da série temporal. Como que funciona esse negócio de série temporal? Eu vou até voltar nos dados aqui para vocês entenderem. Eu vou voltar nessa base de dados aqui que a gente tem, tá? Só voltando aqui para vocês verem. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, nós temos, né, o indivíduo, o estudante, né, o nome dele, o identificador, a classe, mas o que nos interessa mesmo é essa questão aqui, né, o que a gente está trabalhando. Então, nós temos o período T, o desempenho, horas e faltas. Como que funciona, né, de alguma forma, como que funciona a análise de dados em série temporal?
De uma forma geral, a análise de dados em séries temporais, funciona mais ou menos assim, olha só. Há um entendimento, aí a gente tem que fazer teste para isso, né, etc, etc, mas a análise de dados em séries temporais pressupõe que valores passados são capazes de prever valores futuros. Então, o desempenho no período 2, ele tem algum nível de influência, algum nível de predição a partir do desempenho no período 1. Então, né, existe essa ideia de que, olha, o que aconteceu no período, ou no período imediatamente anterior, ou em períodos anteriores, eles têm força ou eles têm poder para predizerem períodos futuros, tá? Então, mas em que nível, em que intensidade, aí só fazendo teste. Mas como funcionaria a nossa base de dados, então, né? A gente tem o desempenho, a gente tem, né, então, no período 1, no período 2, no período 3. Aí como que, né, para vocês terem uma ideia de dados, como que funcionaria? Nós criaríamos aqui, por exemplo, uma outra variável, né? A gente não faz isso efetivamente, as técnicas já fazem isso, tá? Toda vez que nós estamos utilizando software para isso, elas já fazem isso, mas a gente poderia criar uma, né, se a gente estivesse preparando os dados aqui e fazendo isso manualmente, a gente teria que fazer alguma coisa do tipo aqui, olha, desempenho, eu vou colocar aqui desempenho menos 1, tá? Ou desempenho menos 1, ou desempenho desempenho menos 1, só para vocês entenderem. O que é essa variável desempenho menos 1? Esta variável desempenho menos 1, eu vou olhar para esse indivíduo 1, né? A primeira observação dele é 80,31. Então, nesses dados que eu estou trabalhando, eu não tenho a observação anterior dele. Então, isso aqui vai ficar missing, tá? Isso vai ficar aqui valor em branco. Mas e para o período 2? Para o período 2, o período anterior dele era 80,3109. Esse valor aqui, olha só. Então, olha o que aconteceu. Eu desloquei em um período, tá vendo? Então, eu tenho 83,93 e o valor anterior era 81,319. E para esse valor aqui? Então, para esse valor aqui, eu tenho 83,9378. Então, é esse valor aqui, tá vendo? Então, nós deslocamos. Aí, como que funciona? Aí, eu estou fazendo aqui, olha, o deslocamento, né? Esse lag, tá? Esse lag só de um período. Eu estou olhando atrás só um período. Mas eu poderia fazer de 2 períodos. Se fossem de 2 períodos, como que seria isso, né? Então, aqui eu não teria, aqui seria branco, porque eu não tenho 2 períodos anteriores, aqui seria branco, aqui seria o 80,3109. Então, dependendo da técnica, né, que aí a gente tem que olhar alguns fatores, alguns elementos de séries temporais, né, alguns componentes das séries temporais, qual que é o ciclo, o que é o ciclo? Uma série completa, ela demora quantos períodos? Né? Então, depende do que a gente estiver trabalhando. Por exemplo, o ciclo de consumo de energia elétrica é anual. Né? Então, eu tenho medição de consumo de energia elétrica todos os meses e a cada 12 meses, esse ciclo se reinicia. Mas tem coisas que a gente está medindo, né, que o ciclo é diário, que o ciclo é em horas, o ciclo é em minutos. Então, depende do que a gente estiver trabalhando, mas essa é a ideia. Então, dependendo, né, do que nós estivermos analisando, do que nós estivermos tratando, a gente pode ter, né, com lag 1, lag 2, lag 3, e tem técnica que a gente utiliza, por exemplo, modelos ARIMA, tá, que não vou entrar muito em detalhe agora por uma questão de tempo, mas que a gente analisa não só o período imediatamente anterior, a gente analisa dentro de um ciclo, né, qual é o lag, qual é o desvio, se a gente usa um, se usa dois, se usa vários, e fora do ciclo, a gente olha no período anterior, em situações do período anterior. Então a gente analisa esses diferentes cenários, essas diferentes possibilidades, mas para o nosso contexto aqui de regressão com dados em painel, e quando nós estamos falando em painel longo,
Basicamente, a hora que vocês estão vendo lá AR1, então o que significa esse AR1? Modelos autorregressivos, AR é a autorregressão, ou seja, tem o R aqui da regressão, e o que é o A? O A é que eu estou analisando a variável com ela mesma. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, eu tenho no período 2, a gente tem aqui para esse caso, o 83,93, e mais o período, né, anterior era 80,319. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma regressão, né, vamos testar uma regressão para ver qual percentual de desempenho, então desempenho, alguma coisa do tipo aqui, tá igual um alfa 0 mais um beta 1 vezes o desempenho menos 1. Então, eu vou fazer uma regressão que eu vou usar esta variável que nós criamos para a gente predizer o valor desta variável aqui. Então, se os nossos dados eles forem autocorrelatados, ou seja, se os valores de um determinado período têm força, têm poder, têm relação para explicar valores de períodos futuros, então a autorregressão ela é aplicável. Tá? Então, é possível utilizar a autorregressão. Agora, se nós não encontrarmos relação entre esses valores, né, se o valor atual, se o valor passado não for capaz de prever o valor atual, significa que não existe autocorrelação entre os dados, né? Então, modelos de séries temporais, né, não seriam adequados, não seriam úteis, dado que não existe essa autocorrelação entre os dados. Não é que exatamente modelo de séries temporais não existe, mas a grosso modo. Então, uma das formas de nós utilizarmos dados em séries históricas, tá? Em séries temporais, uma das, não é a única, são os modelos autorregressivos, que nós tentamos predizer valores de períodos futuros baseado em valores de períodos passados. Então, voltando, daqui a pouco a gente volta para lá, mas essa é a ideia. Agora a gente tem outras formas de utilizar dados em séries temporais, né? E o mais simples, por exemplo, então a gente tem aqui os 24 períodos, tá? Então nós temos do período 1 até o período 24 o desempenho da aluna Gabriela, tá? Então nós somos capazes de desenvolver. Aí outra coisa é o seguinte, né? Quando a gente está analisando dados em séries temporais, que a gente vai analisar, a gente considera a nossa unidade de análise, então dados em séries temporais têm uma diferença substancial que é mais ou menos o seguinte: eu tenho a minha unidade de análise, eu só uso, né, aqui nessa base de dados nossa, por exemplo, nós temos 30 alunos. Se a minha unidade de análise é aluno, eu tenho que fazer 30 modelos de séries temporais, porque é cada um para cada aluno. Eu não faço um modelo de séries temporais que leve em consideração todos os alunos simultaneamente. Então eu faço para a Gabriela, para os diversos alunos que tem aqui, tá? Eu comentei com vocês do modelo que a gente está fazendo por uma unidade, por uma empresa né, que implanta parques fotovoltaicos e pendura 300, 400, quantas pessoas, quantas unidades consumidoras naquele parque fotovoltaico, e a gente tem que prever, né, tem que tentar prever o consumo para cada uma das unidades de consumo, né, para a gente injetar energia no ponto certo, nem a mais nem a menos, porque as duas situações não são adequadas. Então, né, o modelo ele tem, e os consumos são muito diferentes, né? Tem consumo residencial, tem consumo comercial, tem consumo industrial, tem monofásico, bifásico, trifásico, tem, né, dentro das residências, tem diferentes perfis de consumo de energia. Então, quando a gente está fazendo a análise de dados em séries temporais, a gente faz uma análise, e pode ser com diferentes métodos, para cada um das observações que a gente tem nos nossos dados. Então, né, por exemplo, aqui nessa base de dados nossa, nós temos 24 observações para Gabriela, por exemplo, que é uma das nossas unidades de observação. Então, tem um modelo mais simples de análise de dados em séries temporais, que é falar o seguinte: então, qual será o desempenho da Gabriela no período 25? O jeito mais fácil que tem, a gente não sabe, os nossos dados vão até 24 períodos, então o jeito mais fácil, né, em séries temporais, chama mesmo modelo naive e ingênuo,
que é repetir o que aconteceu aqui. A nota aqui foi 80,3, por exemplo, no período aqui 80,3. Então, o modelo mais elementar de previsão com dados em séries temporais é falar que no período futuro, né, o que aconteceu vai se repetir. Então, o que aconteceria aqui 80,3. E aí, a partir desse modelo ingênuo, mais elementar, o mais simples que tem, a gente vai sofisticando, né? Então, eu posso fazer, né, já é um pouco mais sofisticado, é a média móvel. Então, eu tenho o período 24, o período 23, o período 22. Então, aí o exercício é, qual é a melhor média móvel? É com 2 períodos? É com 3 períodos? É com 4 períodos? Aí a gente começa a sofisticar. Mas a média móvel simples, com 2 períodos, com 3 períodos, é, né, digamos assim, já é um pouco mais sofisticado do que o modelo ingênuo de previsão de séries temporais. E até a gente chegar, né, no modelo mais complexo, que é a combinação do, né, que é o ARIMA, é um dos mais. Tem algumas variações aí agora que permitem coisas diferentes também, tá? Mas o que é o modelo ARIMA? Ele leva em consideração a autorregressão, que é isso que a gente falou ali para vocês. Ele leva, né, esse período, esse deslocamento, esse ciclo, essa interação, e ele leva em consideração também médias móveis. Então, ele combina uma série de situações, uma série de questões, tá? Então, combina a autorregressão, combina, né, o deslocamento, a interação de quantos períodos, combina a média móvel. Então, né, a análise, eu estou aproveitando aqui para falar um pouquinho disso para vocês, porque, teoricamente, a análise de dados em séries temporais seria conteúdo dessa disciplina. Vocês juram que daria tempo da gente aprofundar nisso, né? De falar de dados em séries temporais. Eu estou dando uma ideia geral. Quem for utilizar, se porventura precisar utilizar, vai me procurar e a gente vai aprofundar nesses detalhes, tá? Mas a gente não vai cobrir isso aqui exatamente. E aí tem outros detalhes de séries temporais. Quando a gente está analisando séries temporais, né, quando a gente olha os dados passados, né, aqui a gente tem o tempo, e quando a gente olha os dados passados, né, a gente vai vendo como que esses dados se comportam no passado. Então a gente, quando a gente decompõe as séries temporais, para a gente saber qual a melhor técnica, abordagem que a gente vai utilizar, a gente tem que ver algumas coisas da série temporal, né? A gente tem que ver se ela tem tendência, a gente tem que ver se ela tem ciclo, olha, ela vinha em um ciclo, depois ela passou para em um patamar, em um nível. A gente tem que ver se ela tem ciclo, olha, né? Então ela tem ciclos, ela acontece em ciclos. A gente tem que ver se tem sazonalidade. Tem vários aspectos de dados em séries temporais que a gente precisa observar, tá? Então, se precisarem, se forem utilizar, quem for utilizar, sinta-se à vontade para me procurar posteriormente para a gente tratar de análise de dados em séries temporais. Eu tenho material, eu desenvolvi, né, já não está finalizado ainda, mas está bem encaminhado, só que aí eu tenho isso em Python, mas abordando todas as técnicas, todas as possibilidades, uma série de questões, utilizando o Python. Então, quem quiser depois também, eu posso compartilhar isso e dá para ter uns insights bem interessantes, tá? Para o efeito dessa disciplina aqui, para efeito de regressão com dados em painel longo, eu estou explicando, então, como que funciona, basicamente, a autorregressão, cadê tu, caneta? A autorregressão, aqui, com lag 1, com desvio 1. Né? Se o período anterior, ele é capaz, ele tem algum poder, algum nível de explicação para o período seguinte, tá? Porque lá, em regressão com dados em painel, vou manter isso aqui, lá na nossa regressão com dados em painel longo, essa é uma questão relevante que a gente está tratando, tá? Eu acho que eu até tinha aqui, voltei lá atrás, enfim, tá bom. Então, isso é o que nós estávamos falando. Aqui temos, né, então, isso que a gente estava falando, e agora vamos utilizar o Stata para fazer essa nossa regressão, tá? Então, é a mesma, né, só antecipando aqui, a nossa base de dados é a mesma, tá? Então, tá lá a base de dados para vocês, e tem lá desempenho painel longo. Eu disponibilizei no Moodle tanto o XLS, a planilha Excel, quanto em Stata, tá? Na extensão Stata. São dados mensais de 9 alunos, sendo 3 alunos com melhor desempenho provenientes de cada classe.
a quantidade mensais de horas de estudo e de falta à escola, o histórico escolar pregresso dos alunos, já os coloca desde o início nas suas respectivas salas de aula. A variável ID é o código de cada aluno. O painel é balanceado, então nós temos 9 estudantes com 24 observações, 24 meses, o que resulta em 216 observações, e o painel longo, já que a quantidade de indivíduos é maior que a quantidade de períodos em que foram coletados. Vou abrir aqui o Stata. Cadê tu? Tá aqui. Se precisarem de qualquer coisa, me chamem, por favor, tá? Estão vendo a minha tela? Estão vendo a tela do Stata, né? Se forem repetir, reproduzir e por acaso se perderem em algum momento, fiquem à vontade para me chamar, ok? Então, as telas, de novo, estão no Stata. Eu vou abrir aqui o meu do file. Eu também mandei para vocês esse comando do file. Cadê tu? Por que ele não quer abrir? Espera aqui. O do file. Onde que está o meu do file? Regressão com dados em painel. Abrir. Por que ele não abriu? Ah, abriu. Tá aqui bonitinho. A janelinha que não queria abrir. Abrir o arquivinho, é o mesmo, tá tudo junto, tá? Com a regressão com dados em painel, painel curto, e regressão com dados em painel, painel longo. Então, eu não vou passar, né, nos slides, tá? Está as opções de menu, conforme eu havia combinado com vocês, e está no próprio PowerPoint, tem os comandos para executar, caso queiram executar, e eu disponibilizei também esse arquivo do file, então sintam-se à vontade para fazer da forma que quiserem, para a gente até ganhar um pouco de tempo aqui, eu já vou fazer direto pelo do file. Cadê? Eu acho que eu mudei alguma coisa no meu diretório aqui, tá no nome, alguma coisa. Vou abrir aqui então. Eu mudei o nome do diversos, Fávero, desempenho, painel, longo.dta. Abri o arquivo. Deu erro no meu comando aqui, porque eu mudei algum nome de diretório aqui para trás, tá? Então, por isso, deu problema aqui, mas agora a gente está com os dados, olha só, estou com os dados abertos, estou com o arquivo aberto. Observe aqui no canto direito, né, nessa janelinha do lado direito aqui, que eu já tenho algumas variáveis que eu salvei aqui, quando eu estava rodando isso, preparando o material, mas no arquivo original não deveria ter essas variáveis não, tá? Isso aqui é porque a gente já gravou, eu já gravei algumas coisas nesse painel longo, então a gente tem aqui essas variáveis gravadas, mas o arquivo original ele só tem a primeira parte do arquivo, tá? A gente olha aqui o nosso arquivo, né? Então a gente está vendo aqui as variáveis que tem, tudo direitinho no nosso arquivo, tá? Então, o que a gente quer determinar, o que a gente quer usar, a gente vai então tentar, né? Eu posso até fazer o seguinte, ó, para o arquivo ficar, né? Para ele ficar justinho, eu poderia vir aqui e deletar essas variáveis aqui, porque essas variáveis a gente vai, né,
prever, predizer, então eu excluí aquelas variáveis e meu arquivo continua só com o estudante, o ID, a classe, o tempo, o desempenho, horas e faltas, ok? Então esse aqui que mais nos interessa, salvei, estou fechando esse editor aqui, agora a gente vai começar a brincar. Então, vou utilizando aqui o meu arquivo do file. Então, uma das coisas é descrever, né, o describe, para eu ver as características desse arquivo, né. Então, o nosso arquivo, olha só, ele é um arquivo que tem 216 observações, né, tem 7 variáveis, é um arquivo que foi alterado hoje, olha, acabei de alterar, acabei de excluir algumas variáveis e salvei ele. Então tem o estudante, que é do tipo string, do tipo texto, o ID, que é do tipo byte, a classe, que é do tipo string, o tempo, o desempenho, horas de estudo e faltas. Então está aqui o label das variáveis também, e aquilo que a gente já havia passado lá na aula passada, que a gente já havia mostrado esse comandinho describe ali, da gente entender, da gente ver exatamente o arquivo que a gente está trabalhando, tá? Então, o que a gente tem que fazer com esse negócio aqui depois também? A gente tem que fazer o seguinte, né? A gente tem que transformar esse arquivo, a gente tem que informar para o Stata que esse arquivo é um arquivo que os dados estão organizados em painel. Então, como que a gente faz isso, né? Então, a gente usa o comando aqui, esse comando xt7. Então, eu tenho a observação, o indivíduo e o período de tempo t. Marquei aqui a coluninha e beleza. Agora eu falei pro Stata, olha, esses dados meus estão organizados em painel. Eu quero trabalhar com eles em painel. Então, o Stata falou, ok, então você está trabalhando com dados em painel, né, e tem o indivíduo ID, que é fortemente balanceado, né, no nosso caso aqui está completamente balanceado, então eu tenho as 9 observações para cada um dos 24 indivíduos, então, né, a variável tempo nossa é o T, que varia de 1 até 24, e o delta, né, a diferença, o lag, é de 1 unidade. Então, tem o tempo 1, tempo 2, tempo 3, isso poderia ser diferente, ok? Então, nós temos a característica do arquivo que a gente está utilizando aqui, que a gente entendeu. Aí, o que a gente começa a fazer agora, né? A gente pode entender, a gente pode começar a trabalhar com os nossos dados e para a gente ver como que os nossos dados estão se comportando, né? Então, uma das coisas que nós sempre fazemos com os dados em painel é a gente entender o seguinte, como que se comporta a variância, né? Como que os nossos dados se comportam? A gente está com dados em painel e a gente tem, então, a repetição de tempo, nós temos, no nosso caso aqui, 24 períodos, e nós temos também os indivíduos, né? Então, nós temos diferentes indivíduos, nós temos variação de indivíduos, não é um único indivíduo. Se fosse um único indivíduo, era uma série temporal pura. Nós temos indivíduos, então, e nós temos períodos de tempo. Então, os nossos dados estão organizados em painel. Aí nós precisamos saber o quê? Como que se comporta esses dados em relação a tempo e em relação aos indivíduos, né? Então, a gente precisa de analisar a decomposição da variância. Não sei se vocês lembram, tá? Do que nós fizemos na aula passada. Então, o que a gente tem aqui? A gente começa a observar a variação. Deixa eu carregar aqui. Só um instantinho. O que a gente tem aqui, então? Olha só. A gente começa a observar e carregar, né? Então, ID não nos interessa, é uma variável, né? Que isso aqui, essa análise aqui para frente, ela nada nos interessa, porque é só a identificação do indivíduo. A única coisa que a gente sabe é que a gente tem o nosso N, são 216 observações, a gente tem 9 indivíduos e a gente tem 24 períodos de tempo, mas isso aqui a gente já conhecia. Então, essa primeira linha aqui não nos interessa muito.
Considerando que o nosso painel é balanceado, isso aqui também nos interessa muito pouco. Então, a variação between, olha o que é a variação between. A variação between é zero, porque todo indivíduo tem 24 períodos, né? Tem do 1 ao 24. Então, não há variação de tempo entre os indivíduos. Todos os indivíduos têm as 24 observações. Então, o tempo também não nos interessa muito, a menos que o painel fosse desbalanceado, ele iria nos dizer alguma coisa. Então, a gente precisa analisar desempenho, a gente precisa de analisar horas e a gente precisa de analisar faltas. Nada muito diferente do que o que vocês já viram, né, do que nós já vimos em períodos passados. Então, o que a gente tem? Olha só, quando a gente olha desempenho, né, então a nota média é 62,29 desses 9 indivíduos que a gente tem, considerando os 24 períodos, então a nota média é 62,29, e a gente tem o que aqui o que então, olha só, a variação between, a variação entre os 9 estudantes, ela é bem maior do que a variação entre o tempo, tá? Então, isso aqui, né, de novo, é claro, porque nós temos 3 alunos da classe A, 3 da classe B e 3 da classe C, e os alunos da classe A são os que têm a melhor nota, os da classe B uma nota intermediária e os da classe C uma nota inferior. Então, o que nós temos aqui? Né? Nós temos uma variação between bem maior, né? Os alunos de classes A têm nota maior do que de B, que tem nota maior do que de C. Então, há uma variação muito grande entre os indivíduos. Então, a variação between é maior. E a variação within, que é o indivíduo ao longo do tempo, comparado com os outros também, é claro, né, é uma variação menor. Quando a gente olha horas de estudo, hora que cada indivíduo dedicou de estudo, a gente observa que a variação within, ela é maior do que a variação between. O que significa isso? Que tem mais variação do indivíduo ao longo do tempo do que entre indivíduos, né? Então, os indivíduos, eles mudam o comportamento em relação à hora de estudos, dependendo do período de tempo que estiver sendo analisado. Mas todos mudam de forma parecida. Então, tem períodos que os indivíduos estudam mais, tem períodos que os indivíduos estudam menos, tá? Então, essa, né, essa variação, a quantidade de horas dedicada ao estudo, o tempo que o indivíduo estuda em cada um dos meses, tem mais variância do que a variação entre os próprios indivíduos. E, por fim, faltas, né? Então, o que nós temos com faltas? Aí, faltas, nós temos, de novo, né, que o comportamento de falta do indivíduo ao longo do tempo é mais normal, digamos assim, é mais constante do que a variação entre indivíduos. Então, tem indivíduos que faltam mais e tem indivíduos que faltam menos. Então, a variação between, essa variação entre indivíduos, né, ela é maior do que a variação do indivíduo. O comportamento do indivíduo, ele é mais ou menos, né, flat, ele é mais ou menos constante ao longo do tempo, mas temos indivíduos que faltam mais, temos indivíduos que faltam menos. Então, a variação between, ela nesse caso aqui, para faltas, ela é maior do que a variação within. E assim, né, isso é a mesma coisa, tá? As variáveis de desempenho e falta apresentam maior variância between, como já era lá no painel curto que nós analisamos, e a variável horas apresenta maior variância within, né, neste painel também, para esse painel longo balanceado, tá? Então, o que nós precisamos ver agora? Nós precisamos ver o seguinte, né? Como que a influência temporal ela pode ser significativa em painéis longos. Então, a gente tem que testar a importância, ver se existe, ver se essa influência temporal ela realmente existe. Então, a gente precisa fazer algum teste, tá? Então, a gente precisa ver se existe uma correlação serial, e a gente está falando aqui, sei lá, correlação serial de primeira ordem. Então, o que é uma relação serial de primeira ordem? Nós estamos olhando o seguinte, se um período passado, ele é capaz de explicar um período da frente. Então, é de primeira ordem. Se fosse de segunda ordem, 2 períodos. De terceira ordem, 3 períodos. Então, com a regressão com os dados em painel, nós estamos procurando isso, essa relação, essa correlação,
de primeira ordem, tá? Então, nós vamos fazer aqui o teste. Vocês, se forem utilizar, né, o Stata, vocês precisam de instalar, tá, esse pacotezinho aqui, olha. Então, esses 3 primeiros comandos aqui, ele é para instalar um pacotezinho para a gente analisar, para fazer esse teste do DRIDE, tá? Para teste de correlação nos termos do erro. Então, se forem utilizar, se forem reproduzir, isso não vem instalado no Stata, vocês precisam instalar. Instalou uma vez, está instalado, não precisa de instalar mais. Então, aqui Ele é só um complemento, professor? Ele é um complemento. De instalação? Isso, ele é só para fazer esse teste aqui, olha só. Então, você precisa de instalar esse bagulhinho aqui, tá bom? Ah, beleza. É só para fazer esse teste, o teste de UDRIDE. O que esse teste faz? Ele testa se existe a correlação serial de primeira ordem nos termos do erro, ou seja, ele testa se séries temporais faz sentido para esses dados. E aí o que a gente está fazendo aqui, olha, esse comando de baixo, esse xt serial, ele faz esse teste para a gente. Então a gente está testando a variável desempenho, a variável horas e a variável falta, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vou rodar esse comando, eu já tenho instalado, né? Estou rodando o comando e espero que ele tenha gerado aqui para a gente. Gerou. Então, o que ele gerou? Olha só. Ele gerou, ele gerou o seguinte, o que esse teste faz para a gente? Deixa eu copiar aqui de novo, que é legal a gente escrever e ir explicando isso aqui, né? Novo. Então, a gente rodou esse teste aqui. O que esse teste faz? Olha só, a gente acabou de rodar esse teste aqui, tá? Então, a gente tem as nossas variáveis, né? A gente tem a desempenho, a gente tem horas de estudo, a gente tem falta. Basicamente, a gente está trabalhando com esses 3 aqui. Tem o período 1, o período 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O que esse teste faz, né? Ele pega aqui a nota, vou chamar aqui de X, Y e Z, tá? X1, Y1, Z1, X2, isso aqui é o desempenho do indivíduo no período 1, no período 2, no período 3, o Y2, Y3, Z1, Z2, Z3. Isso é o desempenho do período, o desempenho do indivíduo nos períodos, as horas de estudo nos períodos e falta nos períodos. O que esse teste faz? Ele faz o seguinte, olha só, ele testa par a par da minha base de dados, então testo esse com esse, testo esse com esse, testo o outro com esse, este com esse, este com este, este com este, e assim sucessivamente, tá? Então a gente está testando, né, um período futuro com o período atual com o período anterior, depois esse com esse, depois... Então a gente vai testando, olha só, dessa forma aqui, tá vendo? Então a gente vai testando os períodos, por isso que né, correlação serial de primeira ordem, porque eu estou testando esse período com esse período. Se fosse de segunda ordem, seria o 3 com 1, seria o 4 com 2, seria o 5 com 3, tá? Então, isso aqui seria de segunda ordem. Então, a gente está testando a correlação de primeira ordem, tá? Então, o que a gente está testando é a correlação de primeira ordem. E o nosso H0, cadê aqui? Cadê? O nosso H0, a nossa hipótese nula, lembra? A nossa hipótese nula é o quê? Que não tem correlação de primeira ordem. Tá? O nosso H0 é que não existe correlação de primeira ordem. E o que significa não existir correlação de primeira ordem? Olha, não existe uma correlação, uma relação temporal nos seus dados, e, portanto, você não precisa de considerar isso como dados em séries temporais, porque período passado, o período imediatamente passado, ele não é capaz de prever comportamento do período futuro. Então, a nossa hipótese nula, né, é que não tem, cadê? O H0 é que não tem correlação, né, não tem essa autocorrelação, sem autocorrelação, não autocorrelação, não autocorrelação. E a hipótese alternativa é que a autocorrelação.
para painel longo, que é o que a gente está querendo, né? A gente está querendo que exista a autocorrelação, né? Fala assim, olha, eu quero ver se os dados de um período anterior, eu quero usar isso, eu quero, né? Os dados do período anterior, eles têm algum poder, eles são capazes de explicar algum comportamento em dados futuros. Então, o que a gente quer refutar a nossa hipótese nula e a gente quer aceitar a nossa hipótese alternativa. Então, se a gente aceitar a hipótese nula, olha, os nossos dados não têm uma correlação temporal. Tá? Então, os dados passados não são capazes de predizer comportamento futuro. E a gente quer aqui aceitar, então, né, a nossa hipótese alternativa. Então, a gente vem no nosso p-valor, né, a probabilidade de f, quando a gente compara isso aqui, né, se fosse, por exemplo, com um intervalo de confiança de 95%, um teste bicaudal, a gente compara isso com 0,025, então, né, o nosso p-valor, aqui que a gente encontrou, é menor do que esse valor aqui, p-valor menor do que o nosso valor de referência, nós estamos refutando a hipótese nula e estamos aceitando a hipótese alternativa, ou seja, existe uma autocorrelação de ordem 1, de primeira ordem, nos nossos dados. Ou seja, anota o desempenho que eu tenho nesse período, que eu tenho no período de junho, tem alguma influência do desempenho que eu tive no período de maio. Parece fazer sentido, né? Porque nesse caso aqui especificamente, né, quando a gente olha essas coisas, nós vamos entender, né, eu prego muito, tá, que nós na administração, de uma forma geral, nas ciências sociais aplicadas, os métodos quantitativos para a gente é meio e não são o fim em si. O que significa isso? Significa que nós queremos utilizar a estatística, de uma forma geral, para explicar comportamento daquilo que a gente está estudando, né? Então, quando a gente olha para esse resultado estatístico aqui, legal. Então, eu falo assim, olha, eu estou rejeitando a hipótese nula e estou assumindo a hipótese alternativa. E aí a gente debruça, então, sobre o problema que a gente está estudando. A gente quer entender, né? A gente quer traduzir os resultados estatísticos para a nossa pesquisa, para o nosso problema de estudo. Então, legal, encontrei que, olha, o desempenho, horas de estudo e falta do período passado, eles têm algum poder de explicação para períodos presentes, né, para períodos atuais. Não parece fazer sentido? Porque a pessoa que estudou para o mês de maio, né, que ela teve horas de estudo, ela não faltou, e normalmente o conhecimento é cumulativo, é esperado que esse esforço da pessoa no passado, ele tenha ainda algum reflexo residual em desempenho futuro, né? Então, é esperado, faz sentido, parece fazer sentido, que usar os dados dos períodos passados para predizer, para prever períodos futuros, faça sentido. Então, é interessante esse negócio, né? Isso, né, parece fazer sentido. Então, o que a gente está falando aqui? Que os dados do período passado, de um período, a gente está testando um período só, tá? Que ele tem algum nível de correlação com o período atual. Claro? Professor? Oi. É o Luísio, beleza, né? Joia, meu amigo, tudo bem? Joia. Pode ser que você tenha falado na aula passada e eu não acompanhei, mas esse teste, ele também é feito para painel curto? Não, nesse caso não. Para painel curto, a gente não leva em consideração a temporalização, a autorregressão, tá? A autorregressão. A gente faz isso para painel longo só. Só painel longo, né? Só para painel longo, ok? Tá, porque alguns artigos, né, que a gente vê que utiliza dados em painel, também eles usam esse termo de autocorrelação, né? Existe uma outra aplicabilidade, um outro conceito em relação à autocorrelação, fora esse contexto do painel longo? Na verdade, Luiz, tem várias formas, né? Quase tudo é possível quando a gente está falando de estatística, entendeu? Porque o que acontece? É por isso que a coisa caminha, é por isso que a coisa evolui, é por isso que é bacana. De alguma forma, quando você está olhando repetição, né, você está olhando dados que têm repetição, você está vendo uma empresa, por exemplo, né, você está vendo o desempenho da empresa. Então, em algum
em algum sentido, em algum momento, é de se esperar que o desempenho passado ele tenha algum impacto no desempenho futuro, né? Porque o comportamento da empresa, ele não zera e reinicializa a cada mês, por exemplo, né? Ele vai, ele vai acontecendo, então, né? Coisas, Pode ser que endividamento. invista, né? Que E, aquele resultado gere investimentos, esse investimento gere fluxo de caixa futuro e assim vai, né? e assim vai. Às vezes o endividamento do período anterior, entendeu? Gera, eu vou ter que pagar mais juros, mais não sei o quê, então o Uhum. mau desempenho do período anterior, ele pode impactar no período futuro. Então é interessante essas, né, a autocorrelação diz respeito a isso, entendeu? Eu estou olhando e quando eu olho essa variável, essa série, existe alguma relação de, às vezes, o que que acontece, né? Por isso que às vezes é difícil principalmente na área de finanças, né? Às vezes a gente hipotetiza alguma situação, né? E com os dados que a gente está trabalhando, e às vezes a gente não observa o impacto que a gente gostaria de observar, o que a gente imagina, o que a teoria nos diz. Muitas vezes é por isso, porque, por exemplo, investimento em ativos intangíveis. Então, quando você investe em ativo intangível, né, o desempenho normalmente, ou dificilmente, ele vem no mesmo período, se seus dados são anuais, entendeu? Às vezes você vai coletar os benefícios disso 2, 3, 5 períodos à frente. Então, mesmo trabalhando com painel curto nesse sentido, Aloysio, então é legal entender, aí assim, às vezes é mais difícil de operacionalizar, entendeu? Mas porque às vezes a base aumenta, é grande, e como que você trata isso em nível de indivíduo, mas sim, é possível fazer também, é possível analisar essa autocorrelação em períodos maiores, tá? O Stata tem possibilidade de ver cada uma das variáveis individualmente, dá para analisar séries individuais, então dá para fazer, dá para analisar, dá para ver algumas questões nesse sentido também, tá? Ah, legal. Porque Renato, até antes da aula não, pode mesmo, né? falar, Pedro, pode terminar. Grato, viu? Eu ia até justamente dois pontos, né, de dúvidas, né, que eu ainda eu não consegui entender ainda em relação a alguns testes que são feitos quando utiliza dados em painel. Um deles é justamente o autocorrelação. O que você buscava entender em relação à autocorrelação, né? E já foi explicado e ficou claro para mim. O que se quer dizer isso? O outro é heterocedisticidade, mas aí, depois, se for possível o senhor me explicar, no final da aula, porque eu não sei se está no itinerário, né? Mas ele tem esse ponto também que eu tenho, não é que eu ainda tenho dúvida, na verdade eu tenho dúvida porque eu ainda não busquei, assim, elementos para entender com profundidade heterocedisticidade, né? Que é essa análise que se faz também em relação aos dados, né? Porque uma é a endogeneidade das variáveis, tranquilo, eu já entendi. Agora entendi a autocorrelação. E agora o outro é a heterocedisticidade, né? Que eu ainda não entendi, tá? Mas Não, a gente comenta, mas aí você vê basicamente aí como é que a pode gente, ser tratado isso aí. não, a gente fala assim, com certeza a gente aborda isso, a gente fala um pouquinho, tá? Mas basicamente tem a ver né, toda vez que a gente está fazendo regressão, né? A regressão ela pressupõe, né, uma quantidade de acerto e uma quantidade de erro. A gente quer estudar, né, basicamente, é o padrão do comportamento desse erro, né? Então, esse erro, ele é aleatório, ele acontece ao acaso, ou ele tem um padrão de comportamento que significa que, olha, pode ser que a modelagem que você está fazendo, ela tem algum vício, ela tem algum viés, ela tem algum problema. Então, assim, né, a gente aprofunda e depois eu te ajudo, a gente aprofunda nisso se for o caso, mas basicamente tem a ver com isso, né? Os erros, porque quando a gente está trabalhando com análise estatística, a única certeza que a gente tem é que tem erro. Tá? Então, aí a gente administra esses erros, como que a gente administra isso? Eles são, né, os erros nos dizem muitas coisas, né? Então, às vezes nos diz mais do que os resultados, né, do que o acerto que a gente tem. Então, está muito relacionado à análise desses erros que são produzidos, entendeu?
E aí, Ô, e aí a Zé. gente detalha um pouquinho. Fala, Poliana vacinada, Bem metida. Ai, que coisa boa! Acho que eu sonhei tanto que esse momento ontem eu não me contive. Ah, que legal, que joia. Mas é igual você disse, né? A gente fica feliz um tanto, mas ficaremos felizes mesmo na hora que todos puderem ser vacinados, né? Exatamente. Mas, na verdade, eu queria até fazer um comentário nessa fala do Aloysio, pelo seguinte, eu também, a gente acaba assim, lendo muita coisa, tem muita coisa que a gente entende, e às vezes na hora da aplicação surge alguma dúvida ou outra, né? Eu também, na aplicação, eu também testei essas 4 características para a gente validar o modelo, né? Que é colinearidade, heterocedaticidade, especificidade e autocorrelação. E aí, uma coisa que sempre me surgiu dúvida, pelo menos se você me diz se eu estou correta ou não, a minha compreensão desses 4 fatores que a gente testa no modelo, no meu caso específico, como eu sempre trabalhei com variáveis categóricas, então a gente sempre vai, e obviamente como é tudo comportamento, a gente sempre coloca muita variável. Então as minhas regressões, normalmente, elas sempre aparecem com o R ajustado, porque sempre tem muita variável para a gente poder testar comportamento. E aí, em todas elas, praticamente, eu tenho que sempre testar essas 4 características para ver se esse modelo com muita variável, tipo, está adequado ou está a viagem total da minha cabeça, digamos assim. E aí, o que me gera sempre dúvida? No caso da colinearidade, que é uma questão simples de se avaliar. Por exemplo, quando eu vou olhar a variável sexo, por exemplo, e aí eu coloco a dummy lá para homem e a dummy para mulher. Aí sempre, como eu divido, obviamente, os dois, na hora que eu rodo o modelo, sempre um dos dois fala que a variável foi omitida por colinearidade, porque, obviamente, se não está em um, está no outro. Como é que eu conseguiria resolver para avaliar ambos os sexos? Ou sempre eu vou ter que variar se a presença do fato de ser homem ou de ser mulher que afeta. Eu tenho sempre que tirar digamos assim, uma das categorias, ou eu consigo jogar no modelo, por exemplo, homem e mulher, sem gerar essa colinearidade, que no caso da colinearidade é essa proximidade, né, dos valores. É quando um valor, o erro diz, né, que os valores são muito próximos a ponto de terem colinearidade, né, são muito um dentro do outro, digamos assim. Eu acho que é super legal, e aí a gente aproveita e vai. Algumas coisas a gente tenta explicar, outras são dúvidas minhas também, a gente vai estudar depois e vai dar resposta, e a gente vai aprendendo junto. Mas eu vou, por exemplo, multicolinearidade, eu vou falar a ideia geral, e aí a gente vai para os detalhes, e a sua pergunta, por exemplo, de gênero, ela é muito relevante para a hora que a gente for falar aqui de variáveis moderadoras. Então, que é outra treta que aí a gente vai estudar. Que gera, né? Que gera. Mas não, isso acontece para todas, né? Um exemplo que eu dei de sexo, mas se eu fazer a classe escolaridade, 4 categorias, uma delas gera colinearidade. Tem 3 avaliam e todas as variáveis categóricas. Sempre uma das categorias internas gera colinearidade por conta desse espelho que a gente faz. Aí eu realmente... Tem horas que eu não sei nem como corrigir isso. Eu vou te falar primeiro da multicolinearidade de uma forma geral, o que é, tá? Como que funciona e qual que é o problema de multicolinearidade de uma forma geral, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com regressão logística, uma das poucas pressupostos que a gente tem que observar é se existe multicolinearidade ou não. Aí o que acontece? Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente... Cadê a caneta? A gente está tentando, né? Desempenho é igual a um alfa aqui, mais um beta 1 horas, mais um beta 2, um beta 2 faltas. Tá? Então, é esse aqui que a gente está tentando. Então, o que a gente quer, né? A gente espera que exista uma correlação, e se a gente estiver fazendo, né, utilizando aplicação, observando a normalidade dos dados, aquela coisa toda, o que a gente espera? É que exista correlação entre esta variável com esta e esta variável com esta. É isso que a gente espera, que tenha correlação, que tenha algum nível de correlação. Então, a correlação, e se a gente estiver tratando da correlação linear de Pearson, ela varia de -1, passando por 0, indo até +1. Ok? A gente está analisando variáveis, a correlação linear, a gente avalia a correlação 2 a 2. Para o caso de regressão, por exemplo, regressão de dados em painel, se eu não tiver, né, se a minha correlação entre beta 1 e desempenho, entre horas de estudo, se a correlação entre horas de estudo e desempenho estiver próximo de 0, significa o seguinte, olha, hora de estudos não é capaz de predizer comportamento no desempenho, porque essas duas variáveis
não se relacionam. O indivíduo pode gastar mais ou menos horas estudando, que o desempenho dele não vai alterar em função disso. Isso se a correlação fosse próxima de 0. A correlação é próxima de 1, significa o quê? Quanto mais o indivíduo estuda, melhor será o desempenho dele. Então, a gente tem uma correlação mais próxima de 1. E com faltas é mais ou menos o contrário, né? Então, a gente espera, se tiver próximo de 0, o aluno é autodidata, ele pode faltar, ele pode ir à aula, que o desempenho dele não muda. Mas se houver uma correlação, significa o seguinte, olha, quanto mais ele falta, aumentou a quantidade de faltas, diminuiu o desempenho. Então, a correlação dele é próxima de -1, é negativa, né? Então, a correlação é negativa, é próxima de -1. Isso para a gente, quando a gente está falando, aqui estou usando o exemplo de correlação linear de Pearson, para regressão, para a gente entender o modelo de uma forma geral, tá? Então, qual que é o problema de multicolinearidade? Multicolinearidade é o seguinte, né? Aqui no caso, eu tenho a variação desempenho e horas de estudo. Então, o que é a multicolinearidade? É quando essa correlação é tão alta, que uma variável ela é capaz de explicar 100% da outra, ou muito próximo de 100%. Quando a gente está estudando a relação de uma variável causa, né, um y, a gente quer explicar ele em função de um alfa mais um beta 1 x1, tá? Quando a gente tem essa correlação muito alta e não há erro no nosso modelo, é um sonho, né? Porque se eu manipular a variável independente, eu sei exatamente o efeito que eu vou ter na variável dependente. Isso quando que acontece na vida real? Assim, eu nunca vi, eu já vi quando fez errado. Aí, né, assim, eu coloco lá, por exemplo, quando eu fui da Algar, da CTBC, para trabalhar no Tribanco, tá? O Tribanco, numa época lá, tinha contratado uma consultoria, né, para fazer análise de modelo estatístico, e o modelo deles era perfeito, explicava sempre, era para vender um determinado produto, né? Então, o modelo explicava 100%. Eu falei, tá errado esse negócio. Sem ver, sem nada, eu falei, tá errado, né? Mas como tá errado? E eles todos eufóricos, quando eu fui para lá, uma das primeiras coisas é a seguinte, olha, contratamos uma empresa aqui, uma consultoria estatística para fazer, tal, e o modelo tá aqui, vamos começar a usar, dá uma olhada. Eu falei assim, tá. Aí eu olho lá, o R 100%. Eu falei, tá errado. Mas como? Você nem viu o negócio? Eu falei assim, vai por mim. Aí a gente foi ver, eles levaram em consideração uma variável que era, assim, o tempo de atualização do cadastro, se o cadastro foi atualizado ou não. Essa variável, ela, né, e era para vender um determinado produto, lá que eu acho que era antecipa o nome do produto, então só tinha data atualizada quem já tinha comprado o produto. Quem não tinha comprado o produto não tinha data atualizada. Então, era 100%. Aquela variável, tem data atualizada? Compra o produto. Não tem data. Só que a data atualizada, ela não era causa, ela era efeito. Ela era efeito do indivíduo e colocaram ela como causa, então explicava 100%. Né? Mas fora desse tipo de situação, acho que raramente a gente vai encontrar isso. Pois bem, aí qual que é o problema da multicolinearidade? Então, quando existir isso da variável independente com a variável dependente, né, seria em situações normais, em que os nossos dados foram coletados, que eles são normais, que eles são reais, seria um sonho. Agora, o problema, Poliana, é quando eu tenho essa correlação muito alta com as minhas variáveis independentes, né? Então, a gente tem aqui desempenho, a gente tem horas de estudo e a gente tem falta. Então, a gente quer predizer, a gente quer estudar o comportamento do desempenho baseado em horas de estudo e baseado em falta. Então, a gente testa a multicolinearidade para estas duas variáveis aqui. Então, a gente quer saber se as variáveis independentes, elas apresentam nível de multicolinearidade. O que significaria esse nível de multicolinearidade? A correlação linear de Pearson, por exemplo, varia de -1 a 1. Então, se eu tenho níveis altos aqui de multicolinearidade, significa o quê? Que esta variável ela é capaz de explicar esta variável, ou vice-versa.
Então, assim, matematicamente, a hora que a gente vai fazer as contas, se existem níveis muito altos de multicolinearidade, a matriz não é possível, inclusive não é possível calcular uma matriz que tem que ser calculada quando a gente está fazendo algumas operações matemáticas aqui para a gente chegar nos resultados, tá? Então, a multicolinearidade é um grande problema matemático. Ela quase explica a mesma coisa, né, Zé? E é um grande problema conceitual também. Então, o que acontece? Por isso que a gente faz o teste de multicolinearidade, porque caso haja multicolinearidade, o que a gente tem que fazer? Ou usa uma, ou usa a outra. Não vou usar as duas, entendeu? Então, a gente tem que tirar essa variável, que tem uma das que tem multicolinearidade, é mais ou menos assim, estou fazendo um modelo e tem lá o valor da energia elétrica que eu pago e o valor do ICMS. Então, né, o valor da conta total de energia e o valor do imposto. Conta aumenta, imposto aumenta. Conta diminui, imposto diminui, né? Então, assim, ou eu uso uma variável ou eu uso a outra. Esse é um ponto, tá? Então, esse é o conceito de multicolinearidade e esse é o problema de multicolinearidade. Aí, quando você está transformando isso para dados binários, né? Qual que é a questão? Então, se você tem, por exemplo, você tem homens, gênero lá, né? Tem homem e mulher. Você está analisando para isso aqui. Como que os algoritmos funcionam, né? E imagina que você colocou, né? Então, 0 e 1. Tá? Tem 0 e 1. O algoritmo funciona da seguinte forma, tá? É uma variável dummy. Para efeitos de cálculo, para a coisa funcionar, para a coisa rodar, eu tenho que assumir que uma categoria é a categoria base. Então, você desenvolveu o seu modelo, você achou os ajustes de várias variáveis, e aí agora eu vou assumir o seguinte, tem diferença entre gênero, né? Se for homem ou se for mulher, isso muda, isso modera, isso modifica o relacionamento entre variáveis independentes e variáveis dependentes. Então, o que os algoritmos fazem? Eles assumem uma categoria base, você pode definir qual que é a categoria base. Se você não definir, às vezes o software é configurado, fala, olha, a primeira que aparecer vai ser base, e eu vou fazer em função desta. Então, ele fixa, por exemplo, né, homens é 0, então, ele, digamos assim, o seu modelo já rodou para essa categoria 0. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu estou rodando ele para a categoria 1, e o que eu encontrar, por exemplo, eu tenho lá, imaginando aqui, tá, que seja, por exemplo, satisfação, que é uma nota que varia de 0 a 10. E eu encontrei que, se for homem, por exemplo, tá, então a nota, né, o percentual beta, ele cai por exemplo, ele cai de 7 para 6,2, por exemplo. Então, significa o quê? Olha, existe, e se os testes estatísticos mostrarem, apontarem, significa o quê? Olha, o fato de ser homem reduz o nível de satisfação, por exemplo, de 7 para 6,2, entendeu? Então, eu tenho um modelo já calculado para aquela categoria base, e eu estou comparando as outras categorias com essa categoria base que eu tenho. E aí depende do software, depende do que eu estiver utilizando. Por exemplo, no SPSS, eu não preciso de criar variáveis dummies a priori, porque a hora que eu estou executando, ele mesmo se encarrega de criar essas variáveis dummies. Mas quando eu tenho que criar, a lógica é mais ou menos a mesma. O SPSS facilita a nossa vida e já cria isso em momentos de execução. Em outros softwares, às vezes eu tenho que binarizar essa variável. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com R, com Python, com Stata, normalmente a gente tem que criar essas variáveis binárias antes. Mas a lógica, então, é essa, entendeu? Porque tem operações matemáticas que precisam ser feitas e tem questões conceituais. Então, a gente calculou o modelo para a variável base, para, olha, essa é a categoria base, e agora a gente vai ver se tem diferença para as outras categorias que a gente está analisando. Então, não é exatamente questão de multicolinearidade nesse caso, entendeu? Não é exatamente questão de multicolinearidade. É questão de, olha, eu faço uma categoria que é a base e calculo, né, a diferença, se for de outras classes, de outras categorias, nível de escolaridade, gênero, em relação a essa, por exemplo, nível de escolaridade. Então, eu olho lá a minha, né, vou usar uma categoria base aqui que é superior completo.
Então, se tiver pós-graduação, mestrado, doutorado, ou se for segundo grau, ou graduação incompleta, muda, isso modera, isso muda a intensidade do relacionamento, ou inclusive a direção do relacionamento. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo nessas situações, entendeu? E aí, depois você me mostra, Zé, para todo mundo, na verdade, né? Como é que faz para fixar essa categoria base lá no status? No status eu não tenho exatamente certeza não, mas eu olho, tá? Eu prometo que eu sou estudioso, eu sou bom, eu sou bom aluno. Porque no meu caso, toda vez que eu vou rodar modelo categórico, aí sempre uma das categorias dentro, subcategorias, né, gera esse efeito de multicolinariedade. Aí tem horas que eu tenho que mudar a forma, reconfigurar todas as variáveis para poder parar de ter esse problema. Quando eu vou testar os 4 pressupostos, né, colinariedade, heterocidade, especificidade e autocorrelação. Gente, olha, deixa que eu aprendo contigo, tá? Então tá. Ok, aqui então para o nosso teste. Então, retomando aqui, o que o nosso teste nos afirma? Foi, olha, existe autocorrelação nos seus dados, ok? Existe uma influência temporal nesses dados seus. Então, né, a gente pode seguir em frente, pode continuar analisando aí, tá? Que existe possibilidade de usar dados passados para predizer dados futuros, né? Então, com base nesse teste que nós fizemos, né, com base nos resultados desse teste, nós estamos rejeitando a hipótese nula de que não há correlação serial de primeira ordem, nos termos dos erros. Ou seja, eu estou falando que existe sim, o período passado, ele tem alguma influência sobre o período presente, existe uma relação, né? Ou, em outras palavras, há de se considerar a existência de efeitos autorregressivos de primeira ordem nos termos dos erros, ou seja, período passado é capaz de predizer período futuro em algum nível, tá? Em algum nível. Voltamos aqui então, continuamos. O que a gente tem? A gente tem também, tá? Não tem esse único teste que nós fizemos aqui, o de UDRIDE. Não tem esse único teste, tem outros testes, e assim como todos esses softwares, né? Alguém vai desenvolvendo pacotes, alguém vai desenvolvendo possibilidades. A gente tem um outro teste também, que é o teste de Pisaran, né? Então, esse teste de Pisaran, ele testa também, né, a existência de erros correlacionados, ou seja, né, se o histórico ele é capaz de predizer o futuro, o presente ou não. Então, como que a gente faz isso aqui também no Stata, tá? Também, olha só, a gente precisa, se não tiver instalado, tá? Precisa de instalar esse comandinho aqui também, olha, preciso instalar esse pacotezinho aqui também para esse teste de Pisaran. É a mesma lógica, tá? Ele testa, ele faz o teste também do passado, se o passado é capaz de predizer o futuro. E aí, o que esse no Stata, quando eu estou utilizando esse comando do file, esse comando quietly, ele faz o seguinte, ele executa esse comando que eu estou fazendo aqui, mas sem gerar os outputs, sem gerar a saída. Ele calcula, né? Ele faz isso tudo em memória, mas ele não mostra os resultados aqui na tela para a gente, na tela de resultados. Então, esse comando quietly aqui do Stata é para fazer isso, tá? Então, para eu fazer esse teste do Pisaran, eu preciso de rodar o modelo de regressão, utilizando a minha variável desempenho como variável dependente, as variáveis horas e faltas e com efeito, né, efeito fixo, tá? Então, vou rodar, eu já tenho ele instalado, eu vou rodar e vou gerar aqui a saída, tá? Eu vou gerar aqui, olha, então eu pego o resultado e vou testar aqui o Pisaran para ver se existe aqui correlação, uma relação temporal nos nossos dados. Então, o que a gente tem aqui? Olha o que a gente observa, né? Então, deixa eu copiar isso aqui também de novo. A gente ir rabiscando ali. O que a gente, né, o que é a nossa hipótese nula aqui, tá? A nossa hipótese nula é a mesma coisa, tá? O nosso H0. H0 é que não existe a autocorrelação, não a autocorrelação.
E a hipótese alternativa é que existe sim a autocorrelação. Então, de novo, né, para a gente utilizar, né, para a gente aceitar ou para a gente usar os dados como tendo efeito temporal, efeito de séries temporais, nós queremos rejeitar a hipótese nula e nós queremos aceitar a hipótese alternativa. Então, a gente poderia ir na estatística, poderia ir tudo, mas a gente vai aqui, né, no p-valor, na probabilidade. Então, nós temos um p-valor que é igual a 0. Quando a gente compara isso com o intervalo de confiança de 95%, por exemplo, a gente compara com alfa de 0,025, bicaudal, então esse valor nosso, né, é bem menor do que o nosso alfa. Isso permite, né, refutar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, ou seja, ok, né, existe um nível de autocorrelação entre os dados e, portanto, posso continuar fazendo a análise dos dados, né, utilizando painel longo e que terá o efeito temporal nos meus dados, que é isso que a gente testou aqui, tá? Esse teste, ele só tem, aí tem até aqui, ó, Aloysio, então, ó, com base nesse resultado, nós podemos rejeitar a hipótese nula de que não há correlações entre cross-sections, né, então, assim, há correlação, no nível de significância de 5%, e que também permite que seja considerada a existência de termos de erros heterocedásticos, ou seja, apresentam correlações entre os painéis quando da estimação do modelo, ou seja, o que é esse erro heterocedástico? Né? Que quando eu comparo os resultados de um período com o outro, né, ou quando eu estimo um modelo, a gente observa o quê? Que os termos de erros, né, o que é esse heterocedásticos? Que os termos de erro, eles não são homogêneos, eles não são iguais, ou seja, né, o meu modelo é capaz de produzir coisas úteis sem produzir um erro fixo, um erro igual, um erro padronizado. Se nós produzíssemos esse erro fixo, esse erro padronizado, significaria que eu tenho problema nos meus dados, que não é esperado esse erro, né, homocedástico. Então, nós esperamos erros heterocedásticos, ou seja, que apresenta algum nível de correlação entre os painéis quando nós estimamos o modelo. E uma restrição a isso é o seguinte, né, que não é possível aplicar esse teste para painéis de dados muito desbalanceados. Então, se os painéis forem muito desbalanceados, esse teste não irá funcionar bem, é uma restrição aí que a gente tem desse teste, ok? Pois bem, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a estimar os nossos modelos. Então a gente vai começar agora, nós vamos estimar o modelo PULS, né, para dados empilhados, nós vamos estimar com esse modelo PULS também, com efeito autorregressivo, não para um período só, mas ele vai testar qual que é o melhor período para analisar isso, o melhor lag, e a gente vai analisar, né, o modelo com o GLS, Generalized Least Square, de ordem 1 também, e de primeira ordem. Então a gente vai testar aqui alguns modelos, igual a gente fez com o painel curto, para a gente ver qual que é o melhor modelo, qual que melhor se adapta para nossas análises, tá? Então, qual que é o primeiro que a gente vai fazer? A gente vai fazer o PULS com efeito autorregressivo de primeira ordem. É o primeiro que a gente vai fazer. Então, de primeira ordem, por quê? De primeira ordem, porque eu estou testando apenas o período imediatamente anterior. Tá? Então, nós vamos fazer de primeira ordem apenas com o período anterior. Quando a gente olha aqui, então, olha só, a gente está fazendo aqui, olha, a estimação do modelo PULS, está aqui, olha só, estimação do modelo PULS com dado empilhado, com efeito autorregressivo de primeira ordem. Lá no PowerPoint de vocês, para quem quiser, tem isso lá nas opções de menu. No PowerPoint lá você pode ir na opção de menu.
Ah, professor, e o que acontece se nós tivéssemos aceitado o H0, que não existe a autocorrelação? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, porque isso é bem interessante. Nós rodamos, imagina então que a gente rodou, né, e no final das contas, nós chegamos que não existe autocorrelação, que nós aceitamos as hipóteses nulas dos testes. Então, na hora que a gente for rodar isso no SPSS, olha o que acontece. Eu tenho a opção de falar o seguinte, olha, não tem correlação. Não encontrei autocorrelação, então não vou usar autocorrelação nesse modelo. Ou vou usar, né, de ordem 1, tá? Então, a gente tem possibilidade, tá, de analisar isso, né? Tem algum nível de heterossedasticidade, né? Então, os erros são independentes, então tem as possibilidades aqui da gente analisar isso, tá? O nível de heterossedasticidade e correlação entre os painéis é default, eu quero, né, mudar esse nível, então a gente pode configurar isso tudo aqui, mas é importante vocês saberem que não tem autocorrelação, né, não tem o efeito de séries temporais dos meus dados, então eu não vou usar painel longo, mas não vou usar o efeito de dados em séries temporais, é mais ou menos isso que a gente está falando, está fazendo, tá? Então, vamos rodar o modelo, tá? Então, eu rodo ele para cada um aqui, vou rodar esse modelo aqui para a gente ver o resultado, o que ele vai gerar. Rodou para a gente aqui o modelo, vou copiar aqui para a gente discutir umas coisinhas aqui. A mesma análise que a gente já havia feito anteriormente, tá? Com painel longo, com painel curto, então vou passar aqui mais ou menos de passagem, mais rápido, para a gente já passar para outro conteúdo também. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem as 216 observações, 9 indivíduos, período de 24, o R quadrado do nosso modelo é 0,73, então está aqui o ajuste, até um ajuste bem razoável. Né, o nosso modelo, pelo menos um dos betas é diferente de 0, a gente está olhando aqui, então a gente olha, né, o nosso coeficiente para horas de estudo, o nosso coeficiente para faltas, considerando o intervalo de confiança de 95% e um teste bicaudal, né, então esse coeficiente aqui, olha só, se eu considerar, né, unicaudal, ok, beleza, né? Então, esse coeficiente é diferente de 0. A gente até olha aqui o limite superior, o limite inferior, mas um teste bicaudal, né, ele seria reprovado aqui, nós as horas não seriam capazes de predizer o comportamento, o desempenho, o comportamento, né, o desempenho do aluno. E faltas, então sim, faltas, nós encontramos aqui esse valor menos 2,41, o P, né, o P-valor 0, portanto, né, então falta o coeficiente, o beta aqui para falta, é estatisticamente significante e falta é capaz, sim, de predizer, de prever desempenho, de prever comportamento, tá? Vamos fazer aqui para o outro. Então, a gente passa agora, ó, estimação PULS com efeito autorregressivo de pésima ordem. Então, aqui a gente já fixou a primeira ordem. Então, fala assim, olha, é só o período anterior. Tá? Então, eu só quero fazer para o período anterior. Então, agora, o que eu estou fazendo? Eu quero testar, é só o período imediatamente anterior, ou são 2, ou são 3, ou são 4. Então, qual que é o melhor período? Então, aí tem que instalar também, tá? Esse outro pacotinho aqui do Stata, caso vocês forem rodar. Esse outro, isso que a gente está fazendo aqui nós fixamos a primeira ordem, a R1. Aqui eu estou falando a RP. Esse P, eu não estou falando a priori qual período eu quero. Então, nesse caso aqui, o Stata, ele vai testar qual que é o melhor período. Eu vou comparar entre os períodos que eu tenho e vou encontrar qual que é o melhor lag. É um período atrás, 2 períodos, 3 períodos. Então, o que essa biblioteca, o que essa função aqui faz para a gente é a regressão,
né? Mas agora eu vou comparar, eu vou ver qual que é o melhor período, qual que é o melhor lag capaz de melhor predizer os nossos dados. Então, a gente tem aqui, tá? Eu não vou nem copiar para lá, mas vou mostrar aqui mesmo, né? Então, aqui está o detalhe, então, com os dados pooled, mesma coisa, 216 observações, 9 grupos, a estatística F, o P de F, ou seja, pelo menos um pelo menos um dos betas são diferentes de zero, um R quadrado que melhorou, olha, agora 0,82, 82%. Então a gente tem essa outra, né, essa outra estatística aqui também, que quanto mais próximo de zero, melhor é o ajuste do nosso modelo. E a gente tem aqui agora, olha, o coeficiente beta, esse coeficiente beta para horas, agora definitivamente ele não é mais estatisticamente significante. E a gente tem o de faltas, e a gente tem aqui, olha só, o maximum lag, 2. Então, aqui não é o AR1 mais, foi utilizado aqui o AR2. Tá? Então, o que a gente tem aqui agora para predizer, para prever os resultados, para eu prever o resultado do mês de junho, né, o melhor preditor foi o do mês de abril, e não de maio, e não do período exatamente anterior. Tá? Então, né, aqui ao rodar, ao testar, ao simular, nós observamos que a melhor correlação do desempenho atual, né, são o desempenho falta 2 meses atrás. Então, se eu faltei mais 2 meses atrás, é esperado, ceteris paribus, tudo mais mantendo constante, que a minha nota irá cair em 2,51 pontos para cada falta que eu tive lá no período passado, no mês de abril, ok? Então, essa é a ideia. Continuando, vamos rodar também, deixa eu passar aqui, então, o que a gente vai fazer agora, né? Nós vamos fazer o GLS com efeitos autoregressivos de primeira ordem e termo de erro heterocedástico, é esse aqui que a gente está fazendo, aqui nós já não precisamos de instalar nada, né? Então, olha, estimação GLS com efeitos autorregressivos de primeira ordem, AR1, e termos de erro heterocedástico, né? Então, a gente já fez o teste ali, aquele teste de hipótese nosso, o segundo teste de hipótese, ele fala assim que os termos de erro são heterocedástico, então eu já fiz o teste, eu já sei que então eu posso usar essa rotina aqui, essa biblioteca, o que deu erro? Option correlated not allowed minus correlation por que ele não funcionou? Espera aí. Então, nós fizemos aqui da mesma forma, o número de grupos, a probabilidade dos betas serem diferentes de zero, temos, né, que pelo menos um dos coeficientes também é diferente de zero, de novo, né, o p-valor para horas de estudo aqui, ele não é significante, ou seja, esse coeficiente é igual a zero. Encontramos de novo, né, faltas, o coeficiente, o beta aqui para falta é diferente de zero, então, né, de novo, esse modelo é adequado também, e a gente vai ver depois, a hora que a gente olhar tudo junto, esses erros padrão aqui também, para nós vermos, né, qual que está apresentando maior ou menor erro padrão, tá? Então, a gente fez esse aí, vamos fazer agora o próximo, efeito fixo,
Vamos rodar com efeito fixo. Rodamos aqui também com efeito fixo. Então, o que a gente olha aqui agora? Olha só. O R quadrado, o within, né, muito baixo, o between alto, o p-valor de f menor do que 0,01, ok? Então, pelo menos um dos betas é diferente de zero. E olha que a gente olha agora, quando a gente olhou efeito fixo, olha o que acontece, né? O coeficiente de horas de estudo, ele é estatisticamente diferente de zero, tá? Mas faltas agora, olha só, esse valor aqui, olha o valor T e olha o valor P. Então, o que acontece? Para esse modelo de efeito fixo, né, horas é um preditor de desempenho, mas faltas não é um preditor mais de desempenho. Vamos rodar o outro para a gente analisar isso tudo junto. Agora, a estimação do efeito de termo de erro, né, com... espera aqui. Rodamos, efeitos de termos de erro. Agora, com efeito aleatório, nós rodamos também com efeito aleatório. Agora, acontece exatamente o que com efeito aleatório, né? Então, acaba mudando, olha só, mas com efeito aleatório, a variação R within muito baixo, o between 0,89. Então, a gente tem, de novo, o p-valor igual a zero. Então, ok, o nosso modelo, né, ele é aceitável, ele é válido. Quando nós olhamos os coeficientes, então agora, horas, né, então o p-valor menor do que 0,025, o p-valor do coeficiente de faltas também. Então, esse modelo ok, né, então é um modelo interessante, utilizou a autocorrelação, o Rho aqui, né, determina esse valor de autocorrelação. Então, esse aqui é um modelo adequado. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer comparar, rodar, né, esses resultados todos juntos, tá? Então, vamos ver se vai rodar isso tudo. Isso aqui agora é só, o que a gente foi rodando um por um, a ideia é rodar eles todos de uma vez só. Tá, então, a gente rodou e a gente tem esse resultado aqui agora, tá? Então, o que a gente tem aqui de resultado agora nessa nossa base? Olha só, vou copiar isso aqui para a gente poder discutir isso um pouquinho. Então, o que a gente tem aqui agora, olha só, a gente tem o seguinte, né, para o nosso pool com a R1, olha só, o modelo pools, dado empilhado, com autorregressão de uma ordem, de primeira ordem. Então, nós temos, né, o coeficiente para horas, o coeficiente para faltas, e para cada um deles. Então, o que nós observamos? Olha só, esse é o coeficiente, esse é o beta, a primeira linha são os betas, e a segunda linha são os erros. Então, olha o que acontece, né? Para pools, então o beta é 39 e o erro é 0,19. O erro é maior onde? Olha só, o erro é maior nesse pools com o lag, né, com a R de ordem P, que no nosso caso foi de ordem 2, né? Então é o que tem o maior erro aqui para horas. Para falta, então nós temos o quê? De novo, os betas, e nós temos aqui os erros, né, os erros padrão. Então observem que o maior erro padrão, tá, está para o modelo, né, efeito fixo de ordem, de autorregressão de ordem 1, tá? Então é o maior erro para falta. Então o que nós temos aqui de uma forma geral, né? Os parâmetros estimados variam entre os modelos. Ao considerar a existência de termos de erro, né, na hora que observamos os dados, comportamentos históricos, e consideramos a existência de termos de erro serialmente correlacionados, nós verificamos que ocorre uma redução do erro padrão dos parâmetros hora e da constante para os modelos estimados por efeito fixo para hora, e para o que para constante não interessa muito, tá? Mas a desconsiderar, mas não interessa muito. Então, quando nós observamos para hora, olha o que nós observamos, tá? Quando a gente observa para hora, que o erro padrão, né? Os erros padrão,
eles são bem menores para efeito fixo e para efeito aleatório, tá? Ao considerar a correlação entre cross-sections, ou seja, quando da estimação do modelo pelo método GLS, os erros padrão dos parâmetros estimados passam ainda a ser mais baixos em comparação aos obtidos pelos modelos por efeito fixo e por efeitos aleatórios de ordem AR1. Tá? Então, aí a gente observa que é mais baixo ainda, olha só. Tá? Então, é mais baixo ainda. Quando a gente considera o AR1 também, né? O AR1, de ordem autorregressivo de ordem 1. Embora todos os modelos apresentem significância estatística, no modelo estimado pelo método GLS, né? Então, pelo nosso método aqui, GLS, esse método GLS, esse método aqui, tá? Esse modelo aqui, então, esse é o nosso melhor modelo, embora todos os modelos eles são estatisticamente significantes. No modelo estimado pelo GLS, os parâmetros estimados pelas variáveis horas e faltas, tá? Então, quando a gente pega aqui os betas, olha só. Quando a gente pega aqui os betas, olha, esses betas são estatisticamente significantes, eles são, né, digamos assim, mais consistentes, mais confiáveis. Então, esse modelo aqui apresenta ser o nosso modelo adequado para as análises, para a nossa previsão de desempenho dos alunos em períodos futuros, baseando o comportamento em períodos passados e utilizando, né, as variáveis horas de estudo e faltas para predizer o desempenho em determinado período, ok? Aí a gente pode fazer a análise gráfica disso, tá? Só para a gente ver o comportamento disso, né? Como que graficamente esses modelos nossos estão aí comportando, tá? Vou rodar mais só alguns comandinhos aqui no Stata, para a gente ver esses modelos, tá? Então, de novo, estamos rodando aqui o modelo, tá? Eu espero que ele esteja rodando, deixa eu ver se está ou não. Acho que está. Pelo menos deveria. Deixa eu ver. Rodou. Vamos gerar o gráfico aqui agora. Então aqui a gente tem esse primeiro gráfico, né? O que nós temos nesse primeiro gráfico aqui? O que a gente observa, tá? Então o que nós fizemos aqui naqueles comandos, nós rodamos os modelos de regressão, salvamos variáveis preditas, e agora estamos olhando, então, como que é o comportamento dessa, né, gráfico disso que a gente analisou, tá? Então, o que nós observamos aqui? Nós observamos que, enquanto os modelos estimados por efeito fixo e por efeito aleatório, eles capturam com menores inclinações a evolução temporal do desempenho dos estudantes, os modelos pelos métodos PULS e GLS acabam se ajustando ao dado por meio de maior inclinação das curvas, né? Então, quando a gente pega aqui, olha, observem que o modelinho PUL, a linha verde, né, são muito próximos uns dos outros, tá? As linhas verdes aqui, olha, elas são mais horizontais, tá vendo? Então, quando a gente pega o amarelinho e o vermelho aqui, tá? O vermelho aqui de baixo, as linhas estão mais inclinadas. Então, tem os betas para as linhas vermelhas, lembrando que, né, que esses betas representam a inclinação de curva e como que essas curvas estão. Então, quando a gente pega os modelos GLS e PULS, tá? Com autorregressivo de ordem 1, então o de ordem P não, o de ordem P ficou ruim, olha só, não é, a inclinação dele é menor, tá? Mas o de ordem 1, a inclinação dele é maior, então o que nós observamos com esses modelos de uma forma geral é que os modelos PULS de ordem 1 e os modelos GLS, né, as curvas são mais acentuadas e eles pegam esse comportamento de desempenho com mais intensidade, com mais inclinação. A gente pode rodar também aqui esse outro gráfico aqui para a gente analisar também.
Nesse primeiro, a gente fez o desempenho previsto no tempo, né? E esse aqui a gente está fazendo o desempenho previsto vezes faltas. Então, esse primeiro no tempo, tá? Então, o primeiro no tempo. O que nós observamos, então, só recapitulando? Que, né, o estudar em períodos anteriores, no período anterior, terá um impacto maior no período futuro, né? Num período futuro de ordem 1. Então, vale a pena estudar no mês de maio para eu ter melhor nota no mês de junho. E o que eu estudar no mês de maio, eu vou ter benefício no mês de maio, mas vou ter benefício também no mês de junho, né? É essa ideia, essa lógica, tá? A gente vai fazer isso agora também para quantidade de faltas. Rodando agora para quantidade de faltas. Então, aqui a gente tem umas situações bem mais intensas ainda, né? Então, quando a gente pega o modelinho, os modelos também de efeito fixo, o que nós observamos? Olha só, nós observamos o seguinte, né, que, de uma forma geral, a gente observa também que esse modelinho aqui, ó, o PUS de ordem P, né, ele quase não pega a variação de falta, tá? Então, ou melhor, o PUS de ordem P não, o efeito fixo, né, de autorregressão de ordem 1. Então, esse modelo não é bem adequado, porque ele não é capaz de predizer, de prever exatamente o comportamento, como que faltas, né, como que a quantidade de faltas pode impactar o desempenho dos alunos nesse período em períodos futuros. Agora, os outros modelos, né, o efeito aleatório, ele é um pouco melhor, mas também não é o modelo ideal, mas os modelos PUS e o GLS, sim, eles capturam bem melhor o impacto das faltas no desempenho dos alunos, e é isso que a gente está prevendo aqui, é isso que a gente acaba prevendo, é isso que a gente acaba considerando e analisando. Bom, pessoal, para efeitos de regressão, é isso, né? A gente tratou a regressão linear com dados em painel, painel curto, painel longo, os vários tipos de efeitos, vários testes, as várias análises, e como nós optamos, nós escolhemos né? Nós utilizamos determinado método ou não nas nossas escolhas, nas nossas análises. Para efeito de artigo, de dissertação, de tese, do que vocês forem fazer, mesmo que vocês tenham escolhido, tenham caminhado por o método A, B ou C, às vezes vale a pena, né, comentar nos procedimentos metodológicos que outros foram tentados ou ajustados, mas em função, né, dos testes, dos coeficientes, dos ajustes, o modelo mais adequado é aquele que vocês escolheram para desenvolver. Às vezes é muito relevante, né, e gera muito menos contestação quando você escolheu o método, caminhou com ele, entregou todos os resultados baseados nele, mas você justifica os que você deixou para trás também. Então, principalmente em tese, né, que você tem mais espaço para explorar isso um pouquinho melhor. Então, é bem relevante você, né, falar do que você fez, do que você escolheu, e um pouquinho falar do que você deixou para trás, do que você não quis fazer, do que você não fez. Ok, pessoal? Dúvidas, questões, perguntas? Professor, isso que você disse, né, em relação ao procedimento metodológico, de poder explorar melhor a tese, né, do fato da escolha do melhor procedimento e de que deixou outros para trás, né. Essa semana, por exemplo, eu estou me deparando com uma situação dessa, porque estou fazendo né, a gente está vendo a melhor forma de se testar a mediação, né. O teste mesmo de mediação é algo que, né, nessa linha de estudo que eu estou fazendo, é algo mais recente, né? Porque trabalha-se com dados em painéis, então é um pouco diferente do que o conteúdo que o senhor vai entrar, que é justamente equações estruturais, né? E a gente está vendo isso, assim, que a gente está testando algumas possibilidades que a gente está vendo que não são essas, por conta da característica dos dados, né? E uma delas, por exemplo, a gente viu que um estudo usou o Process, que eu até mandei para o senhor, que é aquele que é utilizado no SPSS, né,
mas a gente descobriu que só dá certo em caso de dados empilhados, né? E a nossa base de dados não dá dados empilhados de jeito nenhum, em função das características, né? Então, ou seja, é o que se tem de estatística de última geração, para se calcular a mediação. Mas no caso específico, né, se gerar algum questionamento, não tem como, porque a gente vai ter que ir para o teste de Sobel, que é o anterior, que ele é considerado um pouco mais fraco, né, em termos de robustez do que o Process. Então, acho que é justamente isso que o senhor falou, né, a gente deixar isso claro, né, para a gente conseguir evidenciar de que aquele caminho, aquele itinerário, né, que é procedimento metodológico para os dados, para a característica da pesquisa, foi o mais adequado, né. Acho isso bem importante que você falou, que me chamou atenção essa semana. Obrigado, Luiz. Eu acho extremamente relevante. Quando eu vou para a banca, assim, mas não é questão de banca. Na banca, eu procuro ser o mais parceiro possível em qualquer situação, em qualquer condição que eu participo, né? A minha conduta, a minha postura é de sempre, né, construtiva, e não... banca é mais um momento de aprendizado, de fixação de conhecimento. Então, o meu comportamento em banca é diferente. Mas, de qualquer forma, eu sinto muito mais confortável quando eu estou numa banca, que eu pego um trabalho que você foi justificando o que você, as suas escolhas e o que você deixou para trás. O que significa isso? Trocando em miúdos, tá? Que você está muito consciente que existem outras coisas, que existem outras possibilidades. Então, eu pego um trabalho para ler, eu vou lendo, falo assim, por que ele não usou isso? Aí, no parágrafo seguinte, o cara pega e fala, não usei isso por isso e por isso. Fala, ele está consciente disso. Aí, por que não usou isso? Fala, não usei porque, né, poderia ir por esse caminho, mas não foi possível por isso. Então, você vai contando, construindo a sua história, que você não deixa espaço para... A gente pode até não concordar, enfim, do resultado, de alguma coisa assim. Mas, dado as escolhas que você fez e as justificativas para suas escolhas, elas são consistentes, elas são coerentes, entendeu? Então, é muito legal isso. Às vezes a gente pega trabalho que ele já vai lá, não, fala assim, olha, então aplicou esse método aqui e tal, o resultado é esse. Mas por que você aplicou esse? Por que você não aplicou outro? Por que você não testou outras coisas? Então, é muito relevante. Às vezes, no artigo não tem que ser extremamente resumido, principalmente por causa de espaço. Mas, às vezes, na tese, né, que vocês têm um pouco mais de espaço, para quem não for fazer artigo direto, para quem for explorar isso um pouco mais, mas é legal de vocês terem, eu, né, procuro fazer isso nos meus trabalhos, nas coisas que eu estou fazendo, que é ir justificando o que eu escolhi e o que eu deixei para trás. O que eu escolhi e o que eu deixei para trás. Então, é bem legal. E não precisa de ser exaustivo com isso não, né? Às vezes, uma frase, às vezes um número, às vezes um teste, às vezes um indicador, ele traduz, representa, simboliza tudo aí que a gente estava querendo dizer e das escolhas que nós fizemos. Bom, pessoal, com relação à regressão com dados em painel, né, de novo, assim, a gente não cobriu tudo com regressão com dados em painel, absolutamente não cobriu, tá? Tem modelos não lineares, né, que aí a gente tem regressão logística com dados em painel, outros tipos de regressão, logit, probit, a gente tem interação entre variáveis, então a gente gera modelos não lineares, então que a gente poderia testar a interação entre variáveis. Agora, regressão com dados em painel, para a gente tratar disso e tratar disso em toda a sua profundidade, em tudo que o conteúdo requer, uma disciplina de 60 horas não seria suficiente para tratar a regressão com dados em painel, abordando todos esses aspectos. Então, de forma muito modesta, muito humilde, nós tentamos apresentar a ideia geral, o conceito geral, o contexto geral, mas para quem efetivamente for utilizar a regressão com dados em painel aí na pesquisa, tem mais coisas, não se resume a isso que a gente discutiu aqui nesses nossos encontros até então não, ok? Que isso fique bem claro, tá? Então, para quem for utilizar mesmo, é necessário, né? Tem outras possibilidades, tem outras situações, e aí recomenda-se aprofundar em alguma coisa eventualmente. Me coloco à disposição sempre que precisarem, se quiser trocar ideias, se quiser conversar. Às vezes tem período que a gente está muito mais corrido, tá, com uma carga muito grande. Essa semana a gente está terminando a graduação, o semestre da graduação,
e nós estamos enrolados, tá? Eu até queria ver com vocês, não sei se vai dar, viu? Porque o que a gente tem? Eu queria... O semestre da pós-graduação vai até dia 10, sábado, dia 10 de julho, é o calendário da pós-graduação. E o da graduação começa dia 12, retorna dia 12 de julho. Ou seja, termina um, começa o outro, né? Aí depois, no final do ano, a graduação tem o períodozinho em novembro, e a gente com a pós-graduação está seguindo firme. Aí depois a pós entra em férias, volta lá em março, e a graduação vai até véspera de Natal, volta no comecinho de janeiro e vai até abril. Então a coisa está meio caótica, está mais ou menos assim. E eu dou aula na graduação, dou lá minhas 8 horas, às vezes 12 na graduação, estou dando aula aqui no PPGA, estou dando aula no PPGO, no segundo semestre dou aula de novo no PPGO, GGO, outra matéria, e a coisa está meio... Aí eu queria ver se a gente terminava o semestre na sexta-feira, dia 2 de julho. Aí na sexta-feira, dia 2 de julho, eu vou parar a gravação aqui, que essas coisas já não